Pronto. Essa. A Tereza está entrando. Quando você quiser, Jane, pode começar. Como é que eu posso tirar essa... Eu estou com a página aqui para mim, para eu poder ler. Tudo bom, tá? Peraí. Ih, sumi. O que houve? Cadê Tereza? Já entrou? Já entrei, Janinha. Oi, Beijo, querida, beijo. tudo bem, meu amor? Tudo bem. Jóia? Tudo jóia. Tudo jóia. bom, gente? Então, quem vai fazer a página hoje é a Márcia. Então, Márcia, quando você quiser, fique à vontade. Então, a página de hoje é Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e do partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos. Quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes, à frente dos leões... Não. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo. Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos. Onde os sinais públicos das vozes celestiais. Onde os leprosos limpos e os cegos curados. As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito da fraternidade e nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Isso aí foi o capítulo 39 do livro Vinhas de Luz, de Emmanuel, né, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. No começo eu não entendi muito, aí eu fui até também procurar a explicação aqui dos atos, né? Então, o que eu achei? Que o que eles quiseram dizer que naquela época os discípulos de Jesus dedicavam-se a aprender com os apóstolos e cuidar uns dos outros. Eles vendiam suas propriedades para sustentar os companheiros de fé e todos continuavam a sentir o temor de Deus neles, enquanto os apóstolos realizavam maravilhas e sinais. Então, era assim, como se fosse... não era uma irmandade, mas ali todos vivendo juntos e um ajudando o outro, né? Hoje faltou farinha, eu vou ali, né? E as pessoas estavam achando que isso aí estava acabando. Então, continua. O Atos 2:42 ensina a importância de uma vida cristã, fundamentada em 4 pilares essenciais à doutrina dos apóstolos:
né, que é o ensino bíblico, né, que é o estudo que a gente tem. A comunhão é o convívio fraterno e a partilha de vida. O partir do pão, que é a celebração da ceia do Senhor e a partilha das refeições. E as orações, que é a dependência e comunicação constante com Deus. Então, a perseverança nesses elementos é crucial para uma igreja vibrante que reflete a identidade de Deus e se torna um testemunho para o mundo. Então, é o que nós vivemos na doutrina espírita. A gente estuda, né? A gente tenta ajudar uns aos outros, né? Tem aqueles programas como aí na cabana tem as damas, né? Tem população de rua. Então, isso aí é um jeito de um ajudar o outro, né? Os estudos é o jeito que a gente tem, é o modo que chegamos a sabermos, entendermos aquilo que foi passado pelo Evangelho, que temos que vivenciar, né? A caridade, as preces, que nada mais é que são as orações, como a gente tem aí, temos as correntes das pessoas, né? Tem a corrente de Uriel, tem a corrente de Teresa, corrente de... Acho que Laila não tem mais, né? Mas tem corrente de Tassi, enfim, cada um cuidando, um é da saúde, outro Uriel, que é quando a gente chega, seria desobsessão, os trabalhos que tem numa casa espírita, né? Que é um tipo de oração também. Então, o que eu entendi foi isso. Esses atos são os pilares que têm que sustentar não é um templo, mas uma casa espírita, ou que seja uma igreja, onde quer que seja. Né? E o que nós temos tentado fazer, que nós estamos aqui toda quinta-feira também fazendo. Isso aí Obrigada, foi o que eu Márcia. entendi da página. Tá. Obrigada. Tá? Filha, você Nada. faz a prece? Graças a Deus, amigos, benfeitores espirituais que estão conosco, coordenando esse trabalho de estudos, ao qual nos encontramos aqui todas as quintas, para refletirmos mais um capítulo dos Mensageiros, e assim, com todo esse manancial de, de estudo que vem em todas essas lições, possamos agregar às nossas ações diárias, aos nossos pensamentos e sentimentos, tudo aquilo que aprendemos para que possamos nos tornarmos a cada dia um pouco melhores. Assim, envolva a todos nós que aqui estamos, aqueles que não poderão estar conosco, a Jane, que vai conduzir o nosso estudo, para que na noite de hoje, mais uma vez, possamos ser os blindados com a lição que chegará até nós e que irá contribuir para o nosso fortalecimento, para a nossa perseverança e para o nosso entendimento cada vez melhor naquilo que nós possamos, a cada momento, realizar em nossas vidas. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, com o capítulo 45, cujo tema é Mente Enferma. Primeiro, nós vamos relembrar, né, o capítulo anterior a esse.
que é o capítulo 44, que o tema foi assistência. André Luiz é designado para aplicar passes em espíritos necessitados. Atende a uma mulher cega, em consequência da impressão deixada no perispírito dela pelo tracoma. Quando o passe de André Luiz dissipa a cegueira, ele e a mulher se emocionam, mas se emocionaram muito mesmo. Aniceto, então, adverte quanto à vaidade, do perigo, né, da vaidade. Não ouvides, André, que que todo bem procede de Deus. Então, vários espíritos naquela noite foram atendidos pelos benfeitores espirituais, mas alguns, quer dizer, nem todos puderam receber o que gostariam. Permaneceram impermeáveis ao auxílio recebido. A gente, às vezes, não entende, né? Porque tinham vários, só uns foram atendidos, né? Tá aí, permaneceram impermeáveis. Agora, o capítulo 45, nós vamos ter, assim, uma visão geral. O nome do capítulo é Mente Enferma. Então, nós já vamos ver que tem alguém nesse capítulo que está com a mente enferma, isso é, está com uma enfermidade espiritual. Esse capítulo descreve a figura do Dr. Fidelis, um homem que se encontra preso ao apego excessivo às sensações e interesses físicos, impedindo sua recuperação e autoauscultação, mesmo estando em um ambiente espiritual propício ao alívio e à evolução. O capítulo que faz parte de observações de André Luiz sobre reuniões espirituais exemplifica a dificuldade que alguns espíritos têm em abandonar o apego ao mundo material, não só espíritos desencarnados, quanto outros, né, ainda encarnados, têm aquele apego demasiado, né, ao que é material, para buscar a cura espiritual. Então, eles não deixam, né? Não querem se desapegar das coisas que dão prazer na matéria, mas que não dão ensejo à busca da cura espiritual. Então, nós vamos começar ainda na casa de Dona Isabel, onde estão André, Vicente e Aniceto, né, para participarem daquela reunião. É uma reunião mediúnica. Então, Aniceto começou dando assim fez uma observação, né, em relação ao trabalho deles. Aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Encarnados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. O que ele estava falando? Que ali, naquele momento, tinham, né, enfermos, tanto encarnados quanto desencarnados, mas que o número de trabalhadores em relação ao número de doentes era quase a mesma. O número das pessoas, de trabalhadores, era até um pouquinho menor às vezes. Então, o Aniceto, designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador daquele grupo, acrescentou: vejam esse amigo rodeado de sombra, em conversação. Espera que a Alexa ligou sozinha aqui. Uma prestação muito grande e eu não sei se você entende, Designando um cavaleiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes,
doutrinador do grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe as palavras e depois ajuizem. Então, tem que ser depois sozinho. Jesus, Alex. A tomada, Desligou. desconecta. Pronto. Vejam a conversação com o colaborador e depois avaliem. Vejam o que vocês acham. E é daqui em diante é que vai começar o diálogo, o debate entre o médico, né, o doutor Fidelis, e o senhor Bentes, que é o trabalhador da casa de Dona Isabel. Então, vocês estão vendo ali, ao redor da cabeça do doutor Fidelis, aquelas nuvenzinhas, aquelas manchas. Dá para ver aí? Tá. Dá. Deixa eu ver, eu fui admitir. Com efeito, o cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, principalmente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Quer dizer, ele não estava pertinho do doutor Fidelis, que ele pudesse ouvir o que ele estava falando, mas ele ouvia, não é? Ele auscultava, ele imaginava, pelo que ele estava vendo, ele conseguia saber, não é? O que ele estava falando. E aí é o doutor Fidelis que fala agora. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Quer dizer, quando nós vimos aquele senhor com aquelas nuvenzinhas aparecendo, o Aniceto não precisou nem explicar da problemática dele. Nós já podíamos pressentir que ele, os pensamentos e os sentimentos dele não estavam muito em equilíbrio, né? Ele estava naquela zona, né, ali do cérebro, ele estava vendo que estava, né, na mente dele, né, estava o cérebro não fica, a mente não fica do cérebro, mas é naquelas imediações ali que a gente encontra. Então já dá para ver quais eram os valores dele, né? A procura de alguma coisa que nos satisfaça, quer dizer. Então ele vai a uma casa espírita procurar alguma coisa que satisfaça a ele. O que ele estava pretendendo, não é? Ele não ia em busca de auxílio, ele não ia em busca de saúde, não. Ele queria ir em busca de alguma coisa que satisfizesse, talvez, a curiosidade dele, não é? Alguma coisa que fizesse a ele, que encontrasse motivo para ele voltar ali. Atento à respeitosa atitude do orientador, quer dizer, dos Bentes, encarnado, prosseguia orgulhoso. E aí já vai se vendo, né, o caráter dele, né, orgulhoso, não é? Era ansioso, assim, que tudo tinha que ser em favor dele, ele queria ser satisfeito em suas dúvidas, né, em sua vontade. Então, ele estava atento à atitude do orientador encarnado e prosseguiu, então, orgulhoso. Ele estava vendo que o orientador estava dando atenção a ele, estava ouvindo o que ele dizia. E ele continuou: tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa.
já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, não obtive uma prova. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec inegavelmente representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectiva novas. O que ele estava dizendo? Ele tinha estudado muito. Estudado muito do quê, né? Não era, talvez, da doutrina espírita. Não me furtando ao crivo da razão. Vocês lembram daquelas 7 peneiras? Tem que passar por aquele crivo, né? Crivo da verdade, da bondade, né? Da necessidade. Então, eles estavam falando que tinha que passar num crivo da razão rigorosa, como se Kardec não tivesse feito isso. Kardec, quando começou a codificar a doutrina, ele tomou uma série de cuidados. A gente lembra que ele mandava as mesmas perguntas para vários médiuns, em vários locais, longe um dos outros, porque ele queria o quê? A universalidade das questões, saber se realmente elas tinham o mesmo teor, a mesma essência, para julgar. Então, se elas passavam pelaquele crivo, não é? Da verdade. Mas ele já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana, quer dizer, a sobrevivência da alma, né? Ele queria saber se as pessoas não desencarnavam, quer dizer, não morriam, apenas desencarnavam, né? Mas não tinha até aqui nenhuma evidência. Ele até aceitava e até achava, né, que Kardec, inegavelmente, representava uma extraordinária afirmação filosófica. Quer dizer, em ciência, ele achava que Kardec ainda não tinha chegado aonde deveria ou poderia chegar para dar todas as explicações que ele queria. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. Aí eu nunca tinha ouvido falar nesse Richer. Aí fui procurar saber, para saber o que encantava nele, né? Essa teoria de Richer. Eu trouxe para vocês bem resumidinho aqui. Olha, Charles Richer, francês, nasceu em 1850 e morreu em 1935, conhecido como o fundador da metapsíquica. Desempenhou um papel fundamental no processo de desvendar o desconhecido mundo dos fenômenos anímicos. Quer dizer, aqueles fenômenos que não precisam da participação de um desencarnado. Era um médium com determinadas não é poderes, mas determinadas habilidades, né, que traziam, então, o que se desejava saber. Em 1905, então, presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas, em Londres, propôs o nome de metapsíquica a esse conjunto de conhecimentos. Todo aquele estudo que ele organizou, como Kardec deu de doutrina espírita, ele deu de conjunto de conhecimento, de metapsíquica. Agora vamos ver, assim, resumidamente, qual é o objetivo da metapsíquica. É um termo histórico, quer dizer, um termo antigo, para o estudo científico dos fenômenos paranormais, como a telepatia e a vidência. Atualmente, esse termo foi substituído por parapsicologia, para a mesma área de estudo. O espiritismo, qual é o objetivo do espiritismo? É uma doutrina filosófica
religiosa que estuda a comunicação com o mundo espiritual e a moral cristã. Quer dizer, o objetivo deles, eles podem até ter um estudo voltado para o mesmo elemento, né? Para a mesma causa, para o mesmo objeto, mas por canais diferentes. Então, vamos ver o que há de correspondência entre a metapsíquica e o espiritismo. Ambas se interessam por fenômenos psíquicos, mas a metapsíquica os investiga como fatos científicos anormais, sem um critério moral, enquanto o espiritismo os integra a uma visão de progresso espiritual, caridade e reencarnação. Quer dizer, a doutrina espírita ela tem um objetivo amplo, que é de ajudar, né, as pessoas a se estabelecerem, evoluírem, progredirem. Então, em tese, é isso aí, né, em resumo. Aí o médico, né, volta, continua falando. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos do movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critérios adequados. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. Ele ali está chamando de mediunismo porque ele está querendo, assim como, usando o termo pejorativo, querendo diminuir, está tendo um alcance da mediunidade. A seriedade com que a mediunidade é vista, estudada, é utilizada, ele queria dizer ali que não. Ele achava que todo mundo deveria procurar, através da ciência, só da ciência, buscar respostas. E aí chegou à conclusão de que o mediunismo, em suas proporções, foi muito reduzido. E que nós estávamos precisando de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, ele estava achando que vivemos em paisagem de mistificações sutis. Ele generalizava. Não tinha mediunidade séria. Ela estava sendo assim, como que... Vocês vejam, ele foi estudar para se opor a uma doutrina que ele nem conhecia direito. Se ele falava tudo da doutrina espírita, é porque ele não procurou se inteirar do jeito que ele estava procurando com a metapsíquica, não é? Ele queria só se opor, só dizer que ele não estava encontrando, que eram as últimas às vezes que ele estava assim buscando ajuda, mas que ele não acreditava muito. A essa altura, o senhor Bentes, muito calmo e seguro na fé, interveio, considerando. Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem, de preferência, ao coração humano. E o que a doutrina espírita estava fazendo, se não se dirigindo, se baseando, se embasando, né? Se esclarecendo no Evangelho de Jesus? Ela estava justamente procurando atender o ser humano. A doutrina espírita não deseja outra coisa, se dar ao homem a oportunidade de progredir
se melhorar, de chegar até ser um espírito puro, feliz. Mas o doutor Fidel. Fidelis não via nada disso. Então, ele quis mostrar isso. Se ele pensasse que o Cristo dizia, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele não teria dúvida. Ou iria, então, se aprofundar ainda mais para poder compreender a doutrina. É impossível auscultar-lhe. Auscultar-lhe é mais do que escutar, é compreender, é sentir. Por exemplo, quando o médico ausculta o nosso pulmão, ele vai além só de ouvir. Ele já faz, às vezes, um diagnóstico, não é? Era isso que ele estava falando. Concordo que o espiritismo não deva fugir. Contudo, creio. Peraí, gente, minha boca está assim. Me preparando desde pequena para fazer justiça comigo. Não, era o senhor Pence já estava continuando a explicar. É impossível escutar a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação. Ou recolheres as águas puras com um vaso sujo dos nossos raciocínios viciados, nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico, em leis de menor esforço. Ele estava valorizando justamente as leis divinas, que é um roteiro para o homem melhorar, né? Chegar até a perfeição. Ele estava explicando isso para o doutor, esqueci o nome dele, Fidelis. Ele estava dizendo que não era trabalho mecânico e de menor esforço. Ele estava dizendo que compreender, conhecer, analisar, tentar realmente entender, era preciso muito esforço, muito estudo, né? E muita avaliação, autoavaliação, para saber o que ele estava entendendo, o que não estava, o que ele precisava mais se ajustar mais, em que pontos. Ele estava tentando fazer com que ele entendesse. Espera um instantinho. Então, estou vendo lá em cima. O cavalheiro que respondia pelo nome de doutor Fidelis sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, o que dizer da expressão divina no trabalho planetário? O que a gente pode entender por isso? Ele estava dizendo, quando o homem faz um trabalho sério, responsável, que ele acredita no resultado daquele trabalho, aquele trabalho passa a ser algo sagrado para ele, não é? É algo muito importante que ele não quer deixar que venha a se tornar num emprego que não surta efeito positivo, não é? Que enverede por um outro caminho. E ainda foi também foi elogiar, quer dizer, foi fazer com que o trabalho divino foi dar mais importância, né? Valorizar mais o trabalho divino, de como ele fez o planeta, em todos os detalhes, pensou, não é? Em tudo, para dar condições do homem viver bem e progredir. E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós? Aí eu vou querer que vocês leiam e pensem para a gente pensar junto.
E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estimação, quer dizer, eles gostavam muito de nós, nem por isso queriam nos arrebatar para urbes superiores. O que vocês acham disso? Não vou entrar. Melhor Ele se está tiver uma- explicando, né? O doutor Fidelis está dizendo que o Espiritismo não está dando oportunidade a ele de compreender coisas mais avançadas. E o que o senhor Bentes gostaria que o doutor Fidelis pensasse, avaliasse? Nada? Então você contou finalmente o que ele disse que era que ele fez de segunda. Hein? Podia repetir, Jane, o que você falou antes disso dito agora? Olha aqui. Quando Eu- você pediu para a gente prestar atenção. Isso, é. Tem É, que é porque o senhor Bentes... Valério falou alguma coisa? voltar o slide. Voltar aos slides. Tem outro, né? Não. Não, peraí. É o Eu tô anterior. voltando. Vai vendo quando chegar. Estava aqui? Estava. Aí já. Não, aí já foi. Vê o próximo. É esse aí. Esse Lê slide. a parte, Valéria, que você acha que elas estão querendo voltar. Que todo serviço sério é esse? Não. Esse pedaço É. aí. É? Se todo É. serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E aí o doutor Bentes, o senhor Bentes continua. E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles, principalmente pelo fato de nos Quem fala? Precipitadamente. Precipitadamente. Então, só, quer dizer, somente pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa, quer dizer, estavam pensando de nós assim que nós já estávamos num estágio, né, mais elevado, que poderíamos compreender, lembrando que que o senhor Pente está falando com o encarnado também. Então, ele fez uma pergunta, como ele encarnado, o que ele acharia que se alguém convidasse ele para ir para orbes muito mais superiores do que o da Terra? Aí iria ficar tudo confuso, isso não ia ter o menor sentido de ser feito, porque Porque não teria como alcançar a visão de um plano superior Eu não de está. um outro planeta, por exemplo. as condições íntimas, né? As nossas É. condições ainda não são suficientes. Se a gente mal se conhece, que dirá, né, dar conta de organização dessa natureza, né? Me Isso lembro do Chico, que o Emmanuel tentou algo mais ou menos semelhante, e ele meio que endoidou, pediu para voltar. Não, é passo a passo.
A gente Com sabe certeza. até tal lugar, até tal degrau. É só até tal degrau que a espiritualidade nos faz alcançar. É o passo a passo. Tem que ter pré-requisito, né? Você tem que ter certos conhecimentos para poder compreender uns que estão mais elevados, né? É. É que Essa, nem fala. essa metapsíquica que você explicou aí antes, Hum, que seria o que depois passou a ser parapsicologia, né? é. O doutor Fernando Guimarães Andrade avaliava tudo do Chico através dessa metapsíquica, dessa parapsicologia, e Uhum. sempre considerou realmente o Chico um fenômeno. Tudo tem que ser avaliado no seu tempo. Sabe? Porque esse doutor Fidelis também, ele queria que as coisas, né, ocorressem de forma a concordar com o que ele pensava, com os padrões que ele trazia, né, de Mas milênios. ele criou, né? Ele queria. Então, como É. não É, concordava, ele não aceitava e achava que aquilo era muito Não frugal, estava dando resultado, é. tinha que uma era condição, até mistificação, né? ele não tinha, né? Eu acho também que é uma questão de conscientização espiritual, né? Você tem o fator também do seu livre-arbítrio, em que de você aceitar determinados ensinamentos, né? Às vezes as pessoas realmente não estão ainda preparadas, né, para alcançar determinadas situações do que pode acontecer no plano espiritual, né? Não é tão simples assim, por exemplo, quando a gente vê aí, às vezes, né, alguma declaração até de André Luiz, ou os ensinamentos do Chico Xavier mesmo, quando eles falam, né, da reunião dos espíritos, que nem está aí essa reunião aí agora, né, e que ele vai descrevendo, né, como tudo isso acontece, de certa forma, até a pessoa realmente assimilar essa conscientização, eu acho que é uma coisa gradativa mesmo, porque não é de uma hora para outra que a pessoa vai conseguir assimilar tudo isso, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, né? E outras não, elas ainda têm aquela dúvida, né? Aquela parte que necessita realmente Tempo, crer né? É. naquilo ali. É tempo para ele crer e entender aquilo tudo. Eu E acho que faz isso. eu acho que o que muito como é que se diz? Eu tenho uma opinião em que, por exemplo, essa questão por exemplo, da religião, né? Então a gente tem religiões, né, que você percebe que a pessoa ela ainda não está preparada para chegar ao entendimento do espiritismo. Com certeza. Ela ainda está naquela fase, entendeu, do fanatismo, aquela questão de que ela não sabe ver Deus como realmente, né, o nosso Criador e o quanto que ele é misericordioso, né? Ela passa a ter medo de Deus. Então, não existe a conscientização de você realmente ser bom, porque é necessário que você seja uma pessoa correta, né? É Então, às vezes, prazeroso para você a não pessoa, faz né? uma determinada coisa, entendeu? Pelo medo. E não é pelo medo que você não deve fazer, é pela conscientização do próximo, né? Do amor ao próximo e a conscientização, entendeu? De vida, né? Das coisas estarem certas. Então, o senhor Bentes continua ainda. Porque ele quer fazer. Ele está assim, quase que fazendo uma doutrinação, né? No encarnado, que ele precisava mesmo, né? Ele está querendo levá-lo a raciocinar e ver
mas não adianta. Quem tem já aquilo ali, sabe, está cristalizado, difícil. Exato, aquilo só vivendo uma experiência. Só vivendo As experiências, entendeu? Até na parte psíquica também, é que vai te trazer determinadas vivências, né, em que você então começa a despertar. na frente. Então, ele continua aqui. Estaríamos preparados para a mudança radical? Vocês chegaram à conclusão que não, claro que não. Não, É isso não, que ele tem que entender, entendeu? não. Ele quer entender coisas que ele ainda não é capaz de compreender. Não adianta. Ele fica Tá estudando vendo? outras coisas, entendeu? Para poder entender o espiritismo. Um exemplo disso é uma pergunta muito simples. Todo mundo aqui está preparado para morrer? É, Ninguém. e é que tá, né? Todo mundo aqui não tem medo de morrer? A gente estuda, 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 mas na hora que a coisa que a gente tem uma sensação estranha, né? Todo mundo se apavora. É. Então, a gente não está nem preparado para isso, quanto A gente mais, não pode entendeu? generalizar, mas a maioria tem medo de morrer ainda. Exatamente, eu estou falando da maioria, realmente, da É, maioria. com certeza. Então, vamos lá. Aí ele vem com uma metáfora, né? O senhor Bentes. Como residir nos andares mais altos, sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Essas considerações de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Olha a figura que ele está trazendo para ver se, com essa metáfora, ele compreende, né? Ele entende o que ele está falando. Enquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O que ela está querendo dizer? Que se você tiver um olhar superficial, só assim para você achar que entendeu, não se aprofundar, você não pode avaliar nada, não é? Como pode você avaliar um rio caudaloso com dois dedos de água do rio? É difícil, né? As pessoas, às vezes, que têm um pouquinho de estudo e já podem ser contra, a favor, querer mudar, acha que assim é melhor, não, aquilo é... Entendeu? É isso que ele está falando. Que a gente não pode fazer juízo de uma maneira superficial. Para você falar, você tem que falar com responsabilidade, não é? Não vai botando todo mundo. Ele vai falar depois. O mundo inteiro mistifica. Quer dizer, é uma pessoa. Como ele pode dizer isso, né? Pode, mas continua dizendo. Aí dá para perceber que a mente enferma é a dele, não é? Está com essa mente enferma, não é? De orgulho, né? De equilibrada mesmo, por uma série de coisas, né? Mas que veio culminar com essa relação do espiritismo, que ele não está aceitando. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica no rosto e revidou. Você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações, quer dizer, às suposições, né, inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Olha só, ele já vem dizendo que essas farsas mediúnicas são de muito tempo.
Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo, na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Quer dizer, em todos os continentes, né, tinha mistificador. Era assim, um número grande que eles encontraram de mistificadores. Na Europa, na América, lá os cientistas de lá estudaram profundamente o mediunismo. E aí chegaram a essa conclusão. Olha, o que esperar? Aí vamos ver se finalmente continua, né? Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez, das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Quer dizer, o que ele estava dizendo? Que os médios, estava na mão deles o que eles iam fazer da mediunidade, que um dia eles tinham contas, né, a prestar, e que todos nós também, não é? Algum dia teremos contas necessárias. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. O que vocês acham que ele estava dizendo com isso? Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. Ele não estava dizendo que todos tinham possibilidades, não é? De aceitar esse compromisso, de dar conta ou não. Vocês entenderam isso? Outra coisa. Mas para aceitar isso, né, a gente tem que renunciar ao que a Claro, gente já trouxe e acha que é o perfeito, é o correto, e todo o resto é errado. Né? Precisa fazer espaço, né, dentro de nós, né, para que o novo entre e a gente possa raciocinar, né, claro. refletir, né, pensar bastante. Só que nós, né, que podemos dizer que já fomos ou ainda somos, né, igual o doutor Fidelis, muitas vezes não aceitamos isso, né? Não. Pensamos que é certo, o resto todos estão errados, né? Não, só alguns foram agraciados, né? Só alguns agraciados, não, todos somos agraciados, né? Só que Agora, nem todos nos resta é abrimos. saber o que faz com a graça, né, recebida. Aí é um caso que só a gente pode saber se tá, né, se quer, se não quer, se acha também, se acha que não é uma graça, sim. Vai muito da individualidade de cada um mesmo, né? É como Ah, se, ah, se, se Deus fosse dar a verdade a apenas alguns filhos dele, né? é, Todos, né? A verdade está dentro de nós, as leis divinas estão dentro de nós. tá tudo dentro de nós, né? Mas, agraciados todos fomos, né? Hein?
Não, tem um barulhinho. Alguma coisa está ligada. Aí, aí o senhor Bentes continua. A doutrina, doutor Fidelis, olha, isso aqui é lindo. É uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruídos individualistas de qualquer de nós. Fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infabilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos deserdados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Porque o que se fazia, né? Há muito tempo atrás, é verdade? Essas pessoas que vinham com uma mediunidade mais ou menos ostensiva, eles viravam o quê? Cobaias de laboratório, não é? Nervosos. A fulano é nervoso, né? Fulano, né, não está raciocinando bem. Então, esses cientistas que se debruçaram à época para estudar essas mediunidades, eles chegavam a essas conclusões. Quer dizer, é muito difícil mesmo, não é? A pessoa, naquele tempo, sem muita ainda. E no início ainda, né? Do espiritismo, das outras religiões mesmo que lidavam com isso, com mediunidade, né, com entidades que vinham falar e tudo. Mas antes disso era ainda muito complicado, né? Então, ele estava dizendo para o doutor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, a doutrina, inacessível aos pruídos individualistas de qualquer de nós. Quer dizer, ninguém pode se sentir dono de tudo, né? Só eu que entendo, só eu que sei, né? Esses pruídos individualistas, às vezes, trazem terríveis consequências. Quem seriam, de fato, com que autoridade cada um ia julgar a manifestação É, mediúnica de uma pessoa ou outra? Não, não como? tem cabimento, mas tinha toda uma. Muitos eram tidos antigamente como pessoas que não tinham a Loucas. mente boa, É. É, né? tinha muito preconceito, né? Muito Muito, doenças preconceito. mentais, uma série de Isso, coisas. até hoje, né? Tem Mas, medo gente, de até hoje, né? Até É, hoje ainda tem. É tem, verdade. tem sim. Para ir a um psiquiatra, você tem que falar com jeito com a pessoa, né? Hoje, a parte científica, né, que estuda com a questão da física quântica, veio Ah, provar muita coisa que antigamente, nessa época, aí não se sabia. é, Né? Hoje, É. assim, a maioria, eu estou falando sem saber direito, mas uma grande parte de médicos, né, de pesquisadores, cientistas, já tem uma outra visão, né? tem. Com Porque certeza, a tem mesmo. tecnologia, através dos exames, de uma série de coisas, e está E- sendo. Inclusive, já tem cadeira de espiritualidade na faculdade, né? Então, você já tem uma outra visão. Mas esse pensamento ainda continua, né? Esse Continua. pensamento ainda continua. Esse São, preconceito, né? são os nossos vícios, né? É. As crenças limitantes, né? De não deixar você ver o novo, né? Fica assim, de É, sentinela, né? Para não aceitar muito. A realidade é essa mesmo. Mas eu acho que as coisas já estão bem melhores, né? Ah, já
eu acho já. E ainda tem muita coisa nova para vir aí, né? Ah, claro. Toda essa parte da transcomunicação, da Você vê os gente... médicos, né? Quantos médicos espíritas que fazem cirurgia espiritual, aquele, eu esqueci agora do nome dele, um que está muito aparecendo muito agora, é o Frutuoso. Frutuoso. A equipe toda lá é de médico espírita do centro Frei Luiz. Frei Luiz, é. Estão trabalhando, eu não conheço, não, porque eu nunca fui lá, não. Mas estão um trabalho maravilhoso, né? Que implantaram o trabalho de saúde na cabana. Foi lá do Frei Luiz? É, aqueles médicos. Eu me lembro que a cabana ia lá, às vezes, a Dona Maria da Glória ia visitar, não é? E eles que implantaram. Então, entre 100 e 200 médicos, é ele. E ele está trazendo junto com ele outros que pensam semelhante. Mas a resistência é grande, né? Sim, é. Porque é o plano A inferior, resistência é né? É a grande. sombra, né? É a sombra que ainda Ah, é. que não, Sempre que não uma coisa está, né, ficando em evidência para o bem, aí a sombra vem logo querendo ocupar o lugar, né? Para é. poder Sim, prejudicar. Pessoa que está construindo um bem, está realizando um bem, está estimulando outras pessoas a também realizarem, construírem, né, Isso. efetivarem esse bem na vida própria delas e dos semelhantes, elas têm resistência no plano astral e no plano físico também, dos companheiros É, que estão conosco na jornada, mas que não ficam satisfeitos, muitas vezes, de alguém que, por uma determinada situação, conseguiu realizar alguma coisa e ficam insatisfeitos. E o ciúme, né, as questões de vaidade, oferecem campo para que isso seja um impasse, né? Dentro do trabalho realizado. Mas aquele que está construindo bem, ele sabe disso. Então, ele não tem que se preocupar com isso e seguir em frente, né? Que é o que ele faz, né? No caso, é o que ele faz, né? É. você está Ele, falando quem? Do Frutuoso? ele é um médico, ele é um médico que opera, é um médico. É do Frutuoso que você está falando? não é? Estou É. falando dele assim, de pessoas comuns, como comuns que eu digo, todos somos, né? Como nós, que acontece também conosco na nossa vida. Todo aquele que vai produzir, que efetiva o bem e estimula o bem para que as pessoas realizem o bem, encontra sempre resistência do plano astral e do plano físico também. Porque às vezes você está na jornada com outros companheiros que se identificam com aquilo, estão até às vezes no mesmo ambiente que você trabalha e É, lutam contra você, entendeu? Porque não verdade. gostam de como você é, do que você faz, do que você realiza ou não realiza, enfim. E essa não deve ser a nossa atitude, né? A nossa atitude tem que ser de colaborar, de cooperar Acolher a ideia do. com o outro. E se a gente não conseguiu, vamos trabalhar para a gente conseguir chegar até aquele aonde o outro conseguiu chegar, para fazermos junto a ele melhores coisas juntos, não é? Exatamente. Uhum. E ele, eu digo assim, como profissional da medicina, né, da ciência, vamos dizer assim, né, ele é um homem de ciência, mas ele é um homem também apaixonado e estudioso da Da medicina, né? Também medicina e da espiritualidade. Então, é ele tem coragem, né, para enfrentar, para unir, usar os dois e. Mas a vivência dele, gente, é totalmente diferente, né? O pai dele era do Frei Luiz, então ele foi para o Frei Luiz,
ele é um cirurgião oncológico, né? Ele é um cirurgião renomado, conhecido, e ele começou a frequentar lá, naquela época, quando fazia materialização. É. Então, ele teve uma ligação direta, ele participava das cirurgias junto com o médico que era plasmado ali. O ectoplasma aparecia ali e ele conversava com ele. Então, assim, a vivência dele é fantástica, né? É fantástica. Mas ele Porque, precisou disso para poder, sim, sim, com certeza, ele precisava disso. como ele, né, não tinha não via, não ouvia e tal, ele precisava disso para poder fazer disso um ideal de vida e Sim, transformar, né? Ele conta tanto até que de uma depois, médica, né? tanto que depois lá no Frei Luís já não se faz mais esse tipo de cirurgia, né? Até porque o médium que fazia, ele foi assassinado. E depois dele não tem mais nenhum outro. Pelo menos não apareceu até agora lá que eu saiba um médium que tinha essas propriedades, que nem o Peixotinho, né? É, Então, isso acabou. Quer dizer, na verdade, ele passou esses anos todos, né, aprendendo com ele ali, e eu acho que a função dele era essa mesma, né? Ele É, já escreveu vários livros, é passar essa experiência que ele passou, mas ele é único. Ele é único. né? Dá a cara para bater. dá. É isso aí. Ele é E ele, e corajoso. ele, e ele sentiu porque ele participava da cirurgia. Ele entrava junto com o médico ali e tirava dúvidas e perguntava e conversava, entendeu? É fantástico. O que ele passou foi assim estupendo, foi sensacional. Eu acho que qualquer pessoa que conhece a doutrina espírita e que gostaria de ter uma oportunidade dessa, né? Você imagina você entrar com o paciente, o médico, um alemão, e que só falava alemão também, que ele falava muito mal o português, e eles conseguiam conversar, conversavam em inglês. Olha só, é Muito sensacional. bom, né? Que Sim, então por missão! isso ele Eu tem vou essa contar uma coisa experiência. aqui para vocês, bem rápido. Além disso, É, ele ainda era retirado ah, Sim, sim, era retirado, o materializado. e levado para estudo, para Sim, análise, sim, né? tem lá no Frei Luís. Eles têm lá eles têm um local, né, que era onde era feita essas cirurgias, e ficou como se fosse um museu, né? As peças estão lá, os pacientes, as peças estão lá para mostrar, É. entendeu? É fantástico, é fantástico. Então, podemos Agora, continuar. deixa eu contar uma coisa rápida para Tá. vocês. Eu já levei uma bronca da entidade do meu médico, e ele não sabe. É mesmo? É, Olha, então o teu caso é eu sou sério mesmo, hein? paciente, eu Porque sou, para o eu sou espírito paciente reclamar, dele há 20 anos. tua A situação mãe é crítica, dele hein? é médium, trabalha em casa, essa coisa toda. E eu, às vezes, vou lá conversar com ela e tal. Aliás, ela me orientou muito, entendeu, para essa parte do kardecismo há anos atrás. E eu cheguei para ter uma consulta com ele, e quando ele olhou meus exames, de repente, ele começou a me dar uma bronca. E eu percebi que não era ele. Levei uma bela de uma bronca, e outra, quando a entidade foi embora, ele quase desmaiou em cima da mesa. Que coisa. Experiência também, né? É. Mas vamos Aí continuar. Fala. depois eu perguntei para a mãe dele, eu disse assim, olha, aconteceu isso assim, assim. Ela começou a rir, e aí ela virou para mim e disse assim, ele tem uma egrégora que trabalha com ele, entendeu? Mas ele é médio, ele tem uma egrégora, entendeu? Mas a parte dele é só material mesmo.
Ele pensa Interessante. que ele estava lá, os outros estão lá orientando, inspirando, né? Exatamente. Foi, mas eu levei uma bela de uma bronca, porque eu não andava cuidando da saúde direito, e eu tenho uma doença séria, e andava mesmo, entendeu? Sabe? Largando para lá Ele e levou um susto, tomei certo, uma né? bela de uma bronca. Mas então vamos continuar assim com com o senhor Pente, né? Conversando lá com o doutor Fidelis. Os pesquisadores atualmente, batizados como são estranhos lavradores que se aglomeram no campo de serviço sem nada produzirem, de fundamentalmente útil. Mas o senhor Bentes também era franco, né? Os pesquisadores atualmente batizados como metapsiquistas são estranhos lavradores que se aglomeram no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O que ele está querendo dizer com isso também? Olha, a pessoa vem, é lavrador, né? Vê a terra, os grãos de terra, vê os vermes invasores, vê o clima se tá bom, né? Se é o clima adequado, né? Vê a temperatura, tudo plenamente estudado, organizado e de acordo. Mas de acordo com o quê? Ele não levou em consideração a semente. Entendeu? O que adianta, não é? A pessoa fazer tudo aparentemente corretamente, mas o essencial, por exemplo, vai ser espírita, então ele vê, por aquele centro ali, eu vou procurar assistir ao estudo e vou procurar tomar passe, vou procurar fazer tudo. Ouvir as palestras. E ouvir as palestras. Mas e aí, o que ele vai fazer com aquilo? Qual é a intenção dele de fazer com que tudo, aquela gama de coisas que ele está aprendendo? Se ele Não tem, está fazendo papel figurativo. Exatamente. Se ele não despertar que aquilo só tem uma finalidade, né? Que é ele se melhorar e ajudar o outro a se melhorar também. Ele contribuir, não é? Para a melhoria do outro. Não vai adiantar nada. E era o que o doutor Fidelis Fidelis. estava fazendo, entendeu? Ele estava estudando detalhes, vendo se todos os médios eram bons ou eram mistificadores, né? O Kardec, apesar de fazer um belo trabalho, ele não levava, né, como dizer, a melhorias, né? Tinha que ser aquele clichê que ia trazer várias perspectivas. Mas o Kardec trouxe todas possíveis e imagináveis. Cabia a nós, né, procurar fazer, procurar seguir, procurar entender, mas não adiantava. Aquilo, né? O espiritismo vai ser aquilo que o homem dele fizer. Claro. Acho que foi Leon Denis até que disse isso, se eu não me engano. É porque tem pessoas que têm um conhecimento. Lá na cabana tinha uma pessoa assim. Ela não era médium, não. Era uma trabalhadora assim, administrativa. Mas é o que ela estudava, que ela tinha de livro, era uma grandeza. Mas o relacionamento dela com as pessoas nem sempre, sabe, assim,
Era uma coisa esquisita. Tem até um grupo muito conhecido que é só de estudo mesmo. Ela fazia parte daquele grupo, estudava, e tinha conhecimento mesmo. Ela falava, se expressava bem, mas, além daquilo, nada, só, entendeu? A não ser o trabalho dela que ela fazia corretamente, era responsável e tudo, mas com relacionamento era difícil. Então, ele ia chegar a isso aqui. Agora, o doutor Fidelis deixou de sorrir e observou. Vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus, com sinais iniludíveis da sobrevivência da morte. Olha, ele estava ali para esperar que os parentes, os meus parentes, com sinais, e nem nos parentes ele não confiava. Eu achava que o espírito estava mistificado. Né? Com sinais iniludíveis da sobrevivência da morte. Se o parente viesse, conversasse com ele, não era iniludível, não era. Nem todo mundo ia conhecer os parentes dele, né? Agora, se os parentes não estivessem dispostos, ou se Deus não permitisse que uma pessoa, só por curiosidade e para provar que não tinha médium que não fosse mistificador, era difícil ele ser atendido por espírito mais evoluído, né? Que estivesse ali para servir, e não servir a gente que estava em desequilíbrio, né? Que queria ouvir o que ele queria ouvir, né? O que ele queria. Não era o que o espírito tinha a dizer. Vai ver que ia surgir um espírito. Ele disse, olha, você está precisando de ajuda, né? Procura se tratar, vai, né? Vai tomar passes agora, né? Ele ia ficar uma fera, né? Que não era aquilo que ele queria. Aniceto nos tocou de neve e falou. O Aniceto também não é fácil, viu? Ele cutucou lá no Vicente e no André Luiz. É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura. Todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. Quer dizer, ele já estava intoxicado, então, tudo que caísse ali, tudo que dissesse a ele, que ele visse, ouvisse, ia se intoxicar também, entendeu? Não ia adiantar. É questão de frequência mesmo, né? Também de sintonia, né? Quem ia sintonizar com ele, né? É pesquisador de superfície, como ocorre com muita gente. Tudo espera dos outros. Examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer dizer, nem pensar, ele tentar fazer um autoconhecimento, ele se avaliar, ele se achava maravilhoso, né? Nem precisava pensar, entendeu? Quer a realização divina sem esforço humano. Quer dizer, quer que Deus haja, mas sem o humano se esforçar. Está só ali aguardando as benesses, né? Sem esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer dizer, eu quero isso. Se não for isso, né? Obrigada. Quero o trigo da verdade sem participar da semeadura. Quer dizer, se ele quer uma coisa, ele tinha que plantar, né? Não, ele queria plantar. Ele queria só colher. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se ao trabalho das obras. Ele queria que a fé dele aumentasse, ele ter aquela fé fortalecida, né? Capaz de trazer sempre a esperança, mas não queria
nada de obras, trabalho em Mostrar obras, as obras. não, as obras, Mostrar as obras, né? não. Estima a ciência, Tem que estudar muito, Tiago. A fé sem obras é morta. tem, exatamente. E Kardec falava também, fora da caridade não há salvação. Também. Não estima a ciência sem. Olha que isso aqui é muito boa também. Estima a ciência sem consultar a consciência. A ciência, ele vê, mas será que isso vai fazer bem aos outros, né? À humanidade, né? Ao geral, né? Ou será que é bom só para mim? Não. Ele estimava a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. Olha o que ele queria. E vivendo no torvelinho das continuadas libações. O que vocês acham que é libação? Eu procurei, mas eu acho que o alicerce, e são palavras dele, né, para os comandados dele lá, para os coordenados dele. Libações é bebedeira. Nossa, Bebedeira, é embriaguez. Mas depois dá para a gente entender um pouco. Tem no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos em caráter absoluto. Está aguardando mensagens espirituais. Ele fazia disso tudo, embriagando, se entregando à satisfação dos sentidos físicos, de caráter absoluto. Ele está aguardando as mensagens espirituais. Vai entender. sujeito é um lerdo. Hein? Sujeito é um lerdo. Eu sinto fora do equilíbrio mental. Não, mas ele é um doente mesmo. Ele é um doente. Pois é. Entendeu? Mas ele ali. Para mim, né? Hein? Para mim, deu uma parada Você total. sumiu. Eu achei que você tivesse saído por algum motivo. Aí eu falei, oi? Aí que agora que eu entendi que eu é que devo ter saído. Mas você estava ouvindo, não? Não, vocês ficaram todos paralisados. Aí eu achei estranho, todo mundo não pode. Um ou outro. Mas então você vendo. Ele parece até engraçado as coisas como ele vivia e o que ele esperava da espiritualidade. E ainda achava que os médios eram. Como eram. Mistificadores, todos mentirosos. Entendeu isso? Cara totalmente fora de órbita. Totalmente fora de esquadro, né? Não. Coitado, mas é digno de pena mesmo, né? Ainda bem que o senhor Bentes deu umas coisas nele, mas deu com carinho, com atenção, né? Não É verdade. menosprezou ele, né? Porque dá vontade de olha, senhor, não adianta nem conversar com o senhor. E não adianta, né? E ele ainda ia entrar na casa da Dona Isabel para ver o que iam dizer para ele. A gente vai poder ver isso, né? Eu não sei se continua a história dele, mas seria muito bom. Ele estava aguardando, né? Mensagens espirituais. Agora, que espírito que vai dar atenção a ele? A gente queria saber. Estávamos admirados ante. E que horas são, gente? 9h15, por aí. Então vamos terminar. Estavam admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria as mesmas dificuldades para responder.
E botei para nós outros, Vicente. Doutor Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego às sensações. Então, para terminar, eu trouxe aqui, vamos ver. Vocês estão vendo lá a lição, não estão vendo lá? Porque para mim subiu com a foto de você. Nossa, a lição. Qual é a lição que você acha que esse capítulo pode ter trazido para nós, enquanto médios, espíritas, né? Que lição? Bom, vou mostrar logo, que agora já está todo mundo cansado, né? Não vai querer pensar para... O episódio serve para que André Luiz veja. André Luiz está ali para observar e tirar lições, não é? Ele está aí acompanhado pelo Aniceto, que é o orientador deles, para eles aprenderem. O episódio serve para que André Luiz veja a importância de uma mente saudável. E aqui é para André Luiz e para nós outros agora, de novo. Sim. Não é que buscamos o progresso moral, o estudo sério. Eu falaria assim, e que buscamos no progresso moral, no estudo sério e na vivência responsável da espiritualidade, em contraste com a estagnação da mente enferma. Né? Que se a gente não quer ter a mente enferma, olha só, ainda está aqui, avisando logo, de entrada. Os remédios não curam doenças da alma. Doença espiritual, né? E ela aqui não disse se ele tinha alguma coisa física, ou se mostrava fisicamente esse desequilíbrio dele, né? Mostrava muito mais ele, só mesmo a mente pensando, aquela mente em turbilhão, né? É. Em contraste, então, a gente tem que saber o estudo sério, a vivência responsável da espiritualidade, quem é médium, procurar ter uma vida, né, moralmente aceitável, né, para não ter uma mente enferma, porque você, com uma mediunidade a desenvolver, e que você aceitou, você ficar nesse arabesco procurando o quê? Que ele nem sabe o que ele procura, procurando estudar para se opor a uma outra, a uma ciência que ele foi buscar por livre, espontânea vontade, né? Tá difícil, mas é isso aí. Tem até a ver com a página de hoje, né? Pelo menos foi o que eu Não tem a ver entendi. com mas a Valéria Uhum. sempre fala isso. Tem a ver com a página de hoje, muito, muito a ver. Porque a Eu gente até tem falei que para ter a um Valéria mais rumo, né? cedo. Hein? A gente Eu tem tenho... que ter um rumo, Pois né? é, Isso aí que Atos hoje quis dizer, né? aí a gente tem que, né, tem que ter responsabilidade. Mas então é isso. Muito obrigado pela atenção, pela participação. Eu achei assim um assunto meio amarradinho, meio pesadinho assim, mas é um assunto importante para a gente. Talvez hoje a gente ainda não tenha assim visto, né, o quanto ele é importante para aquele médium que está em trabalho mediúnico, né, ou para aquele que está chegando agora na doutrina espírita, resolveu abraçar, né? Já sabendo que ele vai ter que se doar também. Então, temos o nosso recado. Então, Eu sim. cadê O seu Tereza? Fidelis é um figuraça. Você sabe que no princípio me deu raiva, mas que o homem ranzinza, né? Homem chato, vai para lá para. Ele, em vez de ver que a dona Isabel é pobre, ele está numa casa pobre lá, ele, ao invés de ir lá oferecer, olha, eu trouxe alguma coisa, né? Um quilo de alguma coisa, não. Ele foi lá para ver se ele ia receber alguma coisa que satisfizesse a ele. Então, aí vocês vão conhecendo a pérola, né? Mas tomara que depois o senhor Bentes tenha conseguido conversar com ele mais um tempo, com mais calma, né? Para ver, fora ali
da reunião mediúnica, né? Convite a ele para ir acabando, eu, para ir à casa espírita, se ele não quer conhecer o trabalho social, alguma coisa, que ele possa colaborar já. Né? Quem sabe, né? A gente não pode duvidar também daquela sementinha de bondade, de amor do senhor Fidelis, né? Vamos dar a ele assim, Claro. direito. E quem sabe alguém aí, algum médium, psicógrafo aí, reedita o livro que é o Espiritismo, aí põe o seu Fidelis ali, entre o cético, o padre e o jornalista. Mas não é? É Porque uma estava boa, bom aí. do seu Fidelis e aí ir para Ele aquele ainda vai livro ser, para fazer todas as perguntas que ele quisesse fazer sobre a não é? doutrina. Já pensou? Mas Mas era vai isso que lá, eu desculpa precisava. aí. Mas eu acho que ele nem tem assim essa coisa organizada assim para responder o que ele quer, né? Eu acho que ele quer uma coisa espiritual. Não, ele não quer contato tipo, com o encarnado, não. Ele quer o espírito. Ele está ali esperando que Deus apareça para ele. Eu sei lá o que ele está esperando. Então é isso, minhas queridas. É sempre muito bom estar com vocês. Eu vou pedir a Tereza se ela quer fazer a prece. Era bom hoje eu pegar a Rosane, já vendo que ela hoje está aí na hora, não está trabalhando, mas já tinha Mas, pedido que. Ah, mas ela já até fez há 2 semanas atrás, não fez, ela Rosane? fez. Foi. A Foi, Rosane fez. há pelo menos 2 semanas eu acho que Ah, ela então fez. tá. É que eu não lembro. Tá. Mas se quiser fazer, esteja à Não, vontade. não, mas eu tinha pensado em você, Tereza. Tá bom, com todo prazer. Graças a Deus, graças a Jesus. Mestre amado, mais uma oportunidade nos foi dada de nos reunirmos aqui e aprendermos um pouco mais dos teus ensinos, dos ensinos do nosso amado Allan Kardec, e por isso somos realmente gratos. Jesus querido, que seus mensageiros de luz possam estar na presente hora, em teu nome, ao lado de cada enfermo que consta do nosso grupo de orações, amenizando-os, balsamizando-os, curando-os, se for do merecimento, mas dando-lhes a proteção, o abrigo da esperança, a coragem a cada um deles para passarem por essas provações das enfermidades físicas, mentais, morais, espirituais. Precisamos de ti, Jesus. Abraça todos nós, as nossas famílias, nossos amores, aqueles que não puderam estar aqui. Gratidão pelo teu amor, pelos teus ensinos. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é Graças isso. a Deus. Que assim seja. Eu Graças queria a te Deus, dar. sim, seja. Tchau, gente. Tchau, Meninos, mestre. boa Tchau, noite. gente. Beijo. Boa Tchau. noite a Beijo. todas. Boa noite, Tchau, Jorge. Eu não vi o tchau. Jorge. Tchau, tchau. A Lelinha. Boa Grande Até noite, logo, minhas Lelinha. queridas. Beijos no coração. Se eu tivesse visto beijo, você aí, tá beijo. vendo? Ela que é precedeira. Hoje foi um pouquinho difícil, porque teve jogo aqui no Maracanã, né? Nossa, estava muito barulho. É o Flamengo. Nossa, foi difícil. Foi Nós meio complicado. Então já viu, né? Mas deu para Não assistir falei mal, direitinho não. depois. Tá bom? Ô, Tá, dá um beijinho no seu Gerson. beijinho, obrigada, meu Beijos, querido. Nani. Beijinho, Beijo. Tchau, saudade. gente. Fica com Boa Deus. Ô, noite. Jorge, tá com Boa saudade noite, de boa noite. você. Tchau. Obrigado. Tchau, Tereza. Tchau, Valéria. Tchau, Constancinha. Tchau, Tchau. fica com Deus. Tchau. Tchau, Beijo Valéria. grande. Beijos desses netos lindos. Beijo para todos.
Ai, meu Deus, Beijo. sai. Beijo.